Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa nossa aula, Um Natal com o Charles Mason. Eu sou a Bárbara, diretora de currículo e cofundadora aqui da Academia dos Dons. Uma alegria recebê-los. Estamos aqui também com professores da academia, né, algumas famílias que estão participando conosco. Então, vou explicar um pouquinho para vocês o que a gente vai fazer, né? O nosso objetivo aqui nessa live é entregar para vocês, de fato, um presente. Como assim um presente? Exatamente isso, né? Nós temos um material riquíssimo, assim, né? Com mais de 100 páginas, que inclui atividades de ciências, de geografia, de literatura, de estudo da Bíblia, poesia, enfim. Muito profundo mesmo, assim, né? Nesse aspecto não só de vamos ter atividades para fazer, né, em preparação para o Natal, mas de realmente trazer esse elemento de contemplação para a rotina das famílias, que é um material super, assim, prático de usar, que é o nosso Festivitas Mea, né, que significa minha festa. E a gente usa esse slogan, né, de São João Crisóstomo, que é onde o amor se alegra, a festa. E, de fato, né, o Natal tem uma frase que eu acho muito bonitinha que fala, né, que a gente sabe que a festa mais importante, assim, do ano é a Páscoa, né? Mas o Natal conquista o nosso coração. Então, talvez a mais fofa, né? Ou mais simpática. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Tem gente falando aqui no chat que não está conseguindo ouvir o som. Se alguém puder me confirmar se está me ouvindo, sim? Tá certo? Estamos te ouvindo, Bárbara. Tá bom. Ok. Então, é o seguinte, né? A ideia, então, né, é que a gente conseguisse, né, com esse material, poder oferecer para vocês algo que fosse também prático, mas ao mesmo tempo mantendo esse elemento de profundidade que exige o Natal, né? Então, a gente está vendo já, né, muitos bairros, lojas, estabelecimentos comerciais aí já começando a sua decoração para o Natal, todo mundo já se preparando. O pessoal gosta de se preparar bem antes do tempo, né? O advento ainda nem começou, mas até para que vocês tivessem tempo de poder entender como que é o material, imprimir o que precisar imprimir, providenciar o que precisa providenciar, a gente achou melhor fazer esse encontro antes, né? E também para os professores da academia que estão aqui, eu queria estender também o convite, né? Porque esse material ele foi pensado para crianças de 6 a 9 anos, e vocês que tenham alunos aí nessa faixa etária, vocês podem aproveitar para indicar também para as famílias. Então, é importante que vocês conheçam esse material, indiquem, né, para quem possa ser interessante. Então, fiquem aqui com a gente, eu vou explicar como que funciona o material. Seria interessante que a gente tivesse esse momento aqui juntos, né? Porque às vezes você recebe um PDF com 100 páginas, você não sabe muito bem por onde começar. Então, eu queria que esse momento aqui fosse uma espécie de guia, para eu te conduzir aí ao longo do material, para você entender como que funciona. E ainda hoje, a gente vai enviar lá no grupo do WhatsApp, né, que vocês, né, acessaram esse link aqui, a gente vai enviar o link para vocês baixarem esse PDF. Mais uma vez, né, como a gente já disse, esse material ele é gratuito, não tem custo algum. Então, vocês podem divulgar para amigos, enfim, outras pessoas. É muito rico, né, quando a gente está participando de um projeto como esse, e tem outras pessoas que a gente conhece que também estão. Então, a gente vai se ajudando, vai se inspirando também mutuamente. Então, eu não precisaria, né, nem gastar tempo aqui explicando para vocês por que vocês devem fazer atividades de preparação para o Natal, não é verdade? Acho que melhor do que eu, vocês aqui já sabem, já todo mundo já está careca de saber o quanto é importante animar essa expectativa. Eu me lembro de uma história engraçada. Eu vi um professor uma vez, ele comentando, professor americano que eu acompanho os podcasts dele, e ele estava falando de uma surpresa que ele queria fazer para as filhas. Então, as filhas dele gostavam de um determinado filme que ia sair uma sequência no cinema. E ele estava lá, assim,
planejando aquele dia especial em que ele ia levá-las no cinema. Ele estava se sentindo assim super o paizão, né? Nossa, eu vou proporcionar aqui esse momento para as minhas filhas e tal. Só que ele teve a ideia de fazer surpresa. Então ele não contou para as meninas, para as duas filhas dele, que elas iam no cinema ver aquele filme em específico. Então o dia começou como se fosse um outro qualquer. E quando deu a hora do filme, ele levou as meninas para o cinema e tal. E viram o filme e tudo bem. E não vou dizer que elas não gostaram do filme, elas gostaram, foi ótimo. Mas ele sentiu que não tinha sido exatamente como ele esperava. Sabe, a reação delas não foi assim tão, sei, tão do jeitinho que ele imaginava. E aí ele começou a pensar o que, que poderia ter dado errado, né? Que para ele era assim, um acontecimento do ano, aquilo dali. E parece que para elas não foi assim. E ele pensou, eu acho que foi porque eu não contei para elas antes. E é bem isso mesmo, né? Porque quando você sabe, por exemplo, os meus filhos agora especificamente, vocês sabem que a gente está se preparando para ir para a Expo Homeschooling, né? Que vai ter o evento agora lá em João Pessoa, e na academia a gente vai ter um stand, enfim. Então eu estou indo para João Pessoa, ele quer vir também, que está aqui comigo. Vai o professor Kaique, vai o Marco e tal. Então, para que a gente possa ir, como a gente vai ter que trabalhar durante o evento todo, eu não vou levar os meus filhos, né? Em edições anteriores, eles ficaram com meu marido, mas dessa vez com meu marido também vai. Então, eu precisei recorrer aos universitários, que no caso são os meus padrinhos, né? Que são meus tios, né? Meu tio e a esposa dele, que são meus padrinhos, vão ficar com as crianças. E eles vão para lá, vão passar uma semana, estão super animados. Eu tive que montar, a gente tem um calendário de parede, eu tive que imprimir uma figura de um ônibus e colar lá para eles saberem o dia que eles vão. Eles estão marcando X há vários dias lá. Mãe, quantos dias falta? 8, 10? Tá até ajudando a matemática da Laura, porque ela tá empenhadíssima em saber toda a contagem regressiva dela, ela tá bem afiada, né? E isso, além do evento em si, só a espera já torna tudo aquilo mais interessante, né? Porque um evento grande tem uma espera, assim, em todo um preparativo, né? Não é só mais uma coisa que está acontecendo, é só uma coisa corriqueira. Toda essa experiência da espera, da expectativa, de sonhar. Ó, o Kaique também está contando os dias, vai ser muito bom. Vamos comer cuscuz lá. Então, toda essa expectativa. É, revela já para as crianças a importância daquele acontecimento também, né? Ainda mais quando a gente está falando de Natal. Então, às vezes as pessoas ficam com essa dúvida, né? Poxa, como que eu vou diferenciar para o meu filho, né? Quando a história da Branca de Neve e a história do nascimento de Jesus. Como que a criança vai distinguir, né? Que uma coisa é verdade mesmo, que aconteceu e outra não. Às vezes a minha filha, por exemplo, você já viu aquele livrinho das Princesas do Céu? Que tem umas biografias, né? E aí a minha filha falou, mas elas existiram mesmo? Sim, elas existiram mesmo, essas sim. Né? A Branca de Neve não, mas essas aqui sim. Então, algo que ajuda muito é você poder se situar até geograficamente. Falar, Jesus nasceu em Belém, olha aqui no globo, né? Esse lugar aqui. A Branca de Neve, você vai apontar para onde ela nasceu? Não tem, né? Uma característica dos contos de fada é que eles são contos do lugar nenhum. Ninguém sabe exatamente onde foi, ninguém sabe exatamente quem foi. Você repara pra pensar nisso? Por exemplo, Branca de Neve, são sempre apelidos. O conto de fadas, ele é o conto do homem comum. Ou seja, aquela história ela tem tanto apelo porque ela poderia acontecer com qualquer um, em qualquer lugar. Tanto que ninguém tem nem nome. E quando são nomes, são coisas muito genéricas, tipo José da Silva, né? Mas geralmente é apelido, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Bela Adormecida. Everyman, exatamente, Ronaldo. Estão em sintonia. E a Ronaldo tem minhas fontes. Pequeno polegar, exatamente. Então, o que é bem diferente, né? Quando você vai ver a história de Jesus, que ele tem uma genealogia muito específica, que nasceu num local concreto, filho daquela pessoa naquele determinado tempo, enfim, né? E que aquele nascimento tinha sido anunciado antes, né? Por tantas profecias, enfim. Então, a ideia, no fundo, assim, é que a gente consiga, com algumas atividades, preparar as crianças para esse acontecimento, para que elas não sejam também surpreendidas, assim, tipo, chegou o Natal já, né? Não, vamos
fazer isso aos poucos. Só que nessa época também, a gente já convencido disso, começa a procurar coisas, né? Então, as mães sempre botam lá, né? Ideias do calendário do advento, né? O que fazer, preparação para o Natal. E aí tem aquela coisa, às vezes tem atividades que são um pouco complexas e que às vezes, assim, o próprio final do ano já é uma coisa um pouco peculiar, né? E a gente tem que tomar um cuidado grande, principalmente assim, as mães de família, donas de casa todas são, mesmo quem não trabalha exclusivamente no lar, né? Porque é muito trabalho, é muita coisa acontecendo. Então, fim de ano letivo, dos estudos das crianças, aí às vezes tem apresentação de dança, aí tem confraternização do trabalho do marido, da amiga, visita de não sei quem, e aí às vezes vem família na sua cidade, aí tem gente que vai se hospedar na sua casa, aí você tem que preparar a casa toda para o Natal, e ceia não é coisa que você faça em meia hora, e aí você tem que comprar antes, aí tem que decorar a casa, tem uma série de coisas que às vezes a gente pode ficar naquele turbilhão assim e esquecer daquilo que seria o essencial, né? Então, mais até do que Marta, a gente fica doida, né? Total assim pela casa. E a gente esquece de sentar aos pés de Cristo como Maria, né? Enfim. E além de tudo isso, quando você soma a todas essas atribuições do final do ano, as atividades do calendário do Advento, aquilo que no início começa suave, né? Ah, primeira semana, estamos tranquilos. Daqui a pouco você começa a ficar, aquilo começa a pesar, sabe? E aí você começa a ficar meio culpado também, tipo, nossa, mas eu não consegui fazer hoje, aí eu furei esse dia. E aí às vezes você não quer nem começar para não correr o risco de não dar certo, né? De não fazer lá todos os dias da preparação do advento e tal. Enfim, então o que a gente queria propor, na verdade, né, com esse material era primeiro, né? Tirar de você o peso de ter que planejar, de ter que ter ideia, de ter que inventar o que você vai fazer. Ter ali um roteiro bem seguro, assim, prontinho, com materiais simples, assim, coisas fáceis de achar, principalmente coisa que você imprimir aqui, né? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E muito centrado em leituras e nessa conversa. é, e assim, né? Tá tudo resolvido assim com antecedência que exige um trabalho, assim, né? Às vezes tem atividade que a gente faz com a criança que demora 10 minutos e toda a preparação demora uma hora para você estar com tudo ali pronto para a criança, enfim. Então a gente não quer que seja isso, né? Essa coisa que exija muito de preparação anterior. E assim, a gente possa realmente focar ali no momento. Então a gente fez todo o planejamento para que você possa aproveitar o melhor, que é estar ali com seus filhos e conversar sobre essa coisa maravilhosa que vai acontecer com a gente, né? Que é o nascimento de Cristo. E, ao mesmo tempo, a gente não queria também que fosse só uma lista de livros, sabe? Ou de sugestões, assim, tipo, dia 1, faça cartões de Natal. Dia 2, monte a árvore. Dia 3, pendure luzinhas, prepare biscoitos, né? Não, tudo isso é maravilhoso, mas a gente queria algo mais. Usando aquela metáfora, né, da Charlotte Mason, né, de que a educação é como um banquete, a gente queria que fosse assim, né, uma ceia antecipada, com peru, com pudim de leite, até com o pavê, com arroz, com passas ou sem passas, não sei, né, mas com todos aqueles pratos ali, com bastante variedade. Então, eu não queria me deter muito aqui nesse aspecto biográfico, para que a gente possa ir direto ver lá como que é o material e tudo, mas para quem nunca ouviu falar em Charlotte Mason, eu vou mandar depois lá no nosso grupo do WhatsApp. A gente tem alguns vídeos, alguns materiais aqui na academia que a gente já fez, né, até podcasts, que a gente explica sobre a biografia dela, quem foi Charlotte Mason, qual foi esse legado pedagógico que ela nos deixou, né? E por que que aqui na academia a gente acredita que essa é um caminho seguro e de excelência para que a gente consiga trazer aquele ideal da tradição clássica para os nossos dias, né? Aquele grande ideal de contemplar o bem, a beleza, a verdade, mas de uma forma palpável para as nossas circunstâncias, né? Ela tem um método, que é o que a gente chama, né? O método da lição, mas que não é um sisteminha que te escraviza, mas é um caminho que te dá justamente essa liberdade, né? Para você conseguir canalizar os seus esforços, né? Então, qual que é a diferença de um pântano, de um lamaçal,
para um rio que corre, né? Que o rio tem margens, e as margens justamente são aquilo que faz com que o rio possa correr. Se você tira as margens, vira uma poça fedida, né? Aquele negócio assim que não vai para frente, que fica ali. Então, existe sim um método, né? Existe uma estrutura para o tipo de aula que a gente vai ver aqui, mas não é algo que está ali para esmagar você ou tirar sua criatividade. Pelo contrário, é para que isso possa realmente fluir de uma forma tranquila. E para quem já conhece Charles Mason, pode ter familiaridade, né, com aqueles 20 princípios da educação dela. E nesses princípios, em alguns deles, ela fala o seguinte, né? Ao conceber um programa de estudos, né, para uma criança, qualquer que seja a classe social, 3 pontos têm que ser considerados. Então, pensa comigo, né? Se a Charles Mason fosse montar um material de advento, quais seriam os 3 pontos que ela consideraria? Ela não vai deixar a gente tentando adivinhar, ela disse quais são, né? O primeiro é que a criança ela requer muito conhecimento. Esse material requer muito que tenha assim, conhecimento, muito conhecimento, assim, pensando assim de quantidade mesmo, sabe? Porque a mente precisa de alimento suficiente, assim como o corpo. Então, não pode ser um material que seja superficial, que seja raso. Tem que ser algo robusto, legal, muito conhecimento, bacana. Qual que é o segundo aspecto? Que seja variado. Esse conhecimento é profundo, né, como a gente viu, mas ele não pode ser assim, só milho, né? Imagina, a gente adora milho, né? Muita coisa de milho é maravilhosa, né? Pensa aí nas festas juninas, né? Tem pamonha, tem pipoca, tem bolo de milho, tem curau, canjica, como queira chamar, mil coisas. Mas se você comer só milho o dia inteiro, isso não vai. Próxima vez que você vê o milho, você já não vai ficar tão animado assim, né? Por quê? Porque essa mesmice, ela não gera apetite. E a João mesmo fala exatamente isso, né? Que na nossa dieta mental, essa mesmice também não cria o apetite pelo conhecimento, ou seja, esse desejo de conhecer, que ela está chamando aqui de curiosidade. Mas não é curiosidade num sentido negativo, né? Isso é até interessante, é uma dúvida que eu percebo, assim, em algumas pessoas, né? Uma vez, eu estava vendo um negócio no Instagram, e aí, você conhece aquele livro Educar na Curiosidade? Eu gosto muito desse livro. Claro que eu não concordo com tudo que está ali também, é difícil a gente achar alguma coisa que a gente concorde com tudo, né? Mas o livro é muito bom e eu recomendo mesmo, assim, para todo mundo que está começando a estudar sobre educação, quem tem filho. Todo mundo tem que ler esse livro. Educar na Curiosidade é necessário, muito bom. Renata Guevara de Guerra, sabe que a gente já teve até clube do livro do Educar na Curiosidade dos professores da academia. E o título original desse livro, no espanhol, é Educar en el Asombro. Eu acredito que quando traduziram isso, acharam que ia ficar muito estranho educar no assombro. Tipo, isso assustar as crianças, assim, né? Aí eles não puseram assombro e puseram curiosidade, né? Mas seria nesse sentido de maravilhamento, sabe? E aí uma vez eu vi no Instagram uma mãe criticando esse livro, falando, ó, que a gente não deve cultivar isso nas crianças, a curiosidade, porque esse é um vício que os padres da igreja já condenavam, é a curiositas. Porque, nossa, não é bem isso. É também um problema de tradução, né? Porque, na verdade, de fato, né? O que aquela mãe entendeu? A curiositas, né? Como até Tomás de Aquino falava, digamos assim, esse vagar da curiosidade, né? Você rolando o feed do Instagram, você não quer aprofundar em nada, você só quer saber por saber, sabe? Aquela, digamos assim, a paixão do conhecimento, só para me sentir que eu sei alguma coisa, que eu estou por dentro, que eu estou, né, a par da, das situações, enfim, eu tô sabendo, né? Mas não é esse tipo de curiosidade que é o assombro, né? Como os filósofos gregos, né, eles já falavam, né, que o assombro é o princípio da filosofia, é o princípio do amor pelo conhecimento. Você está olhando assim para você e fala, nossa, tem uma estrela ali. Uau! Caramba, que doido, tem uma estrela. Como assim, né? Podia não ter, mas tem uma estrela. E agora?
por que tem uma estrela ali, né? Por que ela brilha assim? Por que tem uma que brilha mais do que outra? Por que de dia não dá para ver estrela nenhuma? Será que elas foram embora? Não sei. É justamente esse maravilhar-se diante daquilo que nos cerca que motiva você a ir atrás, né? De querer saber e sair ali do seu canto, no fundo, né? Então é disso que a gente está falando aqui, quando a gente está falando desse apetite, né? Quando a Charlotte Mason fala, olha, a mesmice na dieta mental não cria apetite, ou seja, a curiosidade. Se você ficar todo dia falando a mesma coisa, o mesmo assunto, acaba que gera uma coisa meio. Chega, agora eu posso falar de outra coisa, né? Então, já que a gente vai falar de Natal durante bastante tempo, como fazer isso de uma forma que a gente não caia numa mesmice? Inclusive, isso é uma coisa interessante, né? Uma vez eu estava vendo um artigo sobre quando começar a ouvir músicas de Natal. É um tipo de pergunta, né? Quando começar a ouvir músicas de Natal? Às vezes parece uma pergunta boba, mas se você começa a ouvir músicas de Natal, assim, se você não tem época do ano para ouvir música de Natal, você ouve sempre. Quando chega o Natal, aquilo não tem nem graça, assim, né? Pensa até nos cantos, né, da própria liturgia, enfim. É legal que tenha títulos específicos para determinadas épocas, hinos que sejam próprios daquele tempo, né? E aí a gente fica contando o dia para poder cantar aquilo ali. E outras épocas a gente não canta. E a gente até valoriza mais e torna o dia mais especial. Da mesma forma também, né? Quando você um pouco exagera, né? E carrega muito nas tintas. A pessoa está em outubro ainda, início de novembro, e a criança já está cansada de tanto ouvir falar de Natal. E aí, quando chega finalmente o Natal, finalmente acabou, né? Só que aí não acabou, porque são 12 dias de Natal. Tem que até epifania, vamos lá, né? Aí o pessoal já está desanimando, tirando a árvore de Natal no 26 de dezembro. No meio da oitava de Natal, o pessoal já cansou do Natal, porque antecipou demais o negócio. Então, vamos com calma. Então, eu sugiro que vocês comecem no início do advento, né? Que começa 30 de novembro aqui para a gente esse ano, o primeiro domingo do advento. Mas para fugir da mesmice, né? Não é que a gente vá todo dia falar especificamente de Natal da mesma maneira, né? A gente quer apresentar isso de formas diferentes. Eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer isso daqui a pouco, assim que eu mostrar aqui o nosso material. Mas só para vocês lembrarem, as 3 características, né, que nós mesmos falado. O primeiro é esse muito conhecimento, essa profundidade. O segundo é isso deve ser variado. E o terceiro, o conhecimento deve ser comunicado em linguagem bem escolhida, porque a atenção das crianças responde naturalmente ao que é transmitido na forma literária. Então, o material que a escola mesmo montasse, né, de preparação para o Natal, teria com certeza esse esmero, assim, na seleção do que as crianças vão ler. E foi isso também que a gente quis fazer aqui no nosso material. Vamos lá então, né? Sem mais delongas. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Vamos ver como que ele ficou bonitinho. Só uma outra informação. Além de significar minha festa, né, o Festivitas Meia, esse meia também é uma sigla de material educativo auxiliar. Como assim, auxiliar? Vocês vão perceber que as aulas elas giram em torno de alguma leitura. Então, a gente tem um livro de apoio e aquilo que a gente vai ver aqui nesse roteiro é como aproveitar melhor esses livros, né? Por isso, nesse sentido, ele é um auxílio, né? Esse Festivitas Me, ele faz parte de uma coleção, que é a coleção do Somos Me, que tem um planejamento, assim, para o ano todo, né? De história, geografia, ciências, enfim. Essa é uma edição especial que a gente fez de Natal. Por isso que tem esse informativozinho aqui na capa. Aí tem algumas orientações breves e logo aqui é a frase que eu mencionei para vocês. E logo no início aqui do índice, vocês vão ver quais são as nossas matérias, digamos assim, né? Então, a gente tem lições, né? Atividades de literatura, de ciências, de geografia, de estudo bíblico, de apreciação artística e musical e também de aquarela, tá? A diferença principal aqui é que na coleção do MEI, a gente, em vez de ter a coleção do dia a dia, né? A gente não tem estudo bíblico, a gente tem história
E em vez de só aquarela, é desenho e aquarela. Aqui. Ah, e aqui, como que a gente pensou, né? Já vou mostrar para vocês os roteiros. Ah, tem inglês, é verdade. Não tem inglês aqui, mas na coleção tem. É, bem lembrado, Anne. Obrigada. Então, tem duas formas de você se organizar. É claro que isso aqui é sugerido, né? Mas as atividades, elas têm uma duração média ali de 20 minutos, cada uma. 20, em geral. É, e se você quiser fazer 3 atividades por dia, você consegue cumprir esse planejamento em 2 semanas. Se você quiser fazer só 2, mais tranquilo, você consegue fazer em 3 semanas. Ou você pode se organizar realmente ao longo ali de todo o advento e fazer alguns dias 2 atividades, outros dias uma atividade. E aí você pode se planejar. Não vou me deter muito aqui, mas enfim, é interessante ver, né, como que a Shopmason ela sugeria também que a gente não colocasse várias atividades iguais em sequência, né? Então, por exemplo, sei lá, né, já estou fazendo aqui uma atividade de leitura e narração. Aí você não faz 2 em sequência, né? Você coloca uma atividade de aquarela no meio, por exemplo, né? Para ser uma espécie de descanso ali para a criança. Aqui tem, enfim, tem outras sugestões de como você pode organizar aqui o seu. Ah, e por que que a gente vai mandar ainda hoje e não exatamente agora o link para vocês baixarem? Porque a gente vai colocar o link dessa gravação aqui de hoje. Essa gravação dessa. Você a gente vai linkar aqui para vocês, de forma que vocês possam revisitar, né? Outras pessoas que não puderam assistir, assistam. A gente vai deixar linkada a gravação de hoje aqui. Vou notar que ao longo do material tem vários QR Codes e tem links também. Então, se você tiver com o material do celular, você vai acessar pelo link. Se você imprimir, você acessa pelo QR Code e aí vai dar certo. Natália está me perguntando, Bárbara, a partir de qual idade pode ser trabalhado? Ele foi pensado para crianças de 6 a 9 anos, que é o que a gente chama aqui de escola prima na academia, né? Então, se você tem crianças de várias idades, o interessante é que você consegue juntá-los, né, para fazer essas atividades juntos. Muitas dessas aqui, mesmo crianças mais velhas conseguem aproveitar. E claro, né, mesmo crianças menores ali no entorno também aproveitam, enfim. É uma faixa etária alvo, mas que com adaptações isso funciona também para outras idades. Agora vou mostrar para vocês como que funciona o roteiro em si, né, da nossa aula. Você vai olhar ali, aqui, lição 1, tal. Toda aula, ela tem essa estrutura, né? Ela começa com uma preparação, depois a gente tem uma leitura, narração e o que a gente chama de conversa ou discussão, tá? E também, no caso aqui de literatura, a gente vai ter também esse aspecto da recitação. Note que aqui tem o QR Code, né, que dá para você baixar, ou então clicar aqui no link, então depende, né? Se você tiver com o PDF mesmo, você clica nos links, se tiver com o material impresso, você vai usando o QR Code. Nessa primeira aula de literatura, a gente está iniciando com o Canto de Natal, que é uma poesia de Manuel Bandeira. Então, só para vocês entenderem, né? Deixa eu fazer uma breve, assim, né, como a gente sempre comenta, né, nas aulas da academia, nos vídeos que a gente tem colocado no YouTube explicando o método da lição. Nesse método, o centro é a leitura. Então, o que eu faço antes, a preparação, é para ajudar os meus alunos a aproveitarem melhor aquele texto. Então, uma das coisas que a gente faz é conversar, animar a expectativa deles, falar, olha, legal, né, a gente vai começar aqui a ler uma poesia hoje. Mas vejam só, né? Vamos encontrar algumas palavras diferentes. Então, a gente vai ver aqui o vocabulário. Por exemplo, nessa poesia específica aparece a palavra divino. O que será que significa divino? Ah, algo ou alguém que é de Deus ou vem de Deus, né? Um presente divino, um presente mandado por Deus. O que significa louvemos? Ah, quando eu digo louvemos, eu estou convidando as pessoas a louvarem a Deus comigo. E aí, o que é louvar? Já pararam para pensar que às vezes as crianças usam essas palavras, mas elas não sabem o significado? Louvar é dizer coisas bonitas, né? Se eu estou louvando alguém, eu estou elogiando essa pessoa, mostrando como ela é especial, sendo coisas bonitas, mostrando o nosso amor, o nosso agradecimento por meio de palavras. E aí, para a gente se certificar de que as crianças, né,
assimilaram bem o vocabulário, a gente pergunta, ó, legal, então o que que é divino, fulano? O que que significa louvemos, fulano? E aí a gente vai então para a leitura. E aí você vai notar, ué, mas cadê? O texto em si não está aqui onde ele está. Aí a gente vai avançar aqui um pouquinho. E aqui é interessante que vocês usem os adesivos, sabe, para marcar as páginas. Porque sempre no final de cada sessão, no caso essa é a sessão de literatura, né? Você tem os recursos daquela sessão. Que às vezes pode ser uma imagem, pode ser um texto, né? Você não vai precisar comprar nenhum livro para aplicar esse material. Tudo a gente vai disponibilizar. O único livro que a gente usa que tem, digamos assim, externo ao material é um audiolivro que a gente mesmo gravou e tá o link no YouTube. Então você não vai precisar comprar também de todo jeito. Mas aqui tá a poesia. Tudo bem. Aí, agora, o que que eu faço com essa poesia, né? Vai estar tudo lá no roteirinho que a gente vai ler. Voltando aqui, ó. Dá um zoom aqui para a gente ver melhor. Legal, li a poesia. E agora eu vou pedir para eles me contarem o que que eles lembram da poesia, né? Que é fazer esse exercício de narração. Agora, fazer isso com poesia é um pouco difícil às vezes, né? Então, a gente pode dar esse comando de uma forma diferente, né? Em vez de dizer, o que que você lembra do que você leu, né? A gente pode dizer, olha, se essa poesia fosse uma história, como você contaria? O que a gente pode saber sobre esse menino aí da poesia, né? Ao ouvir o que a poesia diz sobre ele. Depois tem todas as orientações do que a gente vai fazer e aí vai intercalando aqui, né? Uma lição de poesia com uma lição de um conto, que nesse material a gente escolheu o da. A gente está trabalhando com contos de Andersen. Então, nesse caso aqui, a gente inicia a leitura com A Pequena Vendedora de Fósforos. E aí o texto, como eu disse, né? Está disponível lá nos recursos. Enfim, então, preparação, prepara a leitura do texto, anima a expectativa por aquela leitura. Depois a gente faz a leitura, um momento de narração. E depois a gente tem sempre uma conversa, que é um momento de aprofundar, extrair o significado daquele texto, né? E às vezes até aplicar, conversar mesmo sobre como que aquilo se relaciona com a nossa própria vida. Ok. E aí seguimos, né? A gente sempre inicia a aula também retomando o que que eles lembram da aula anterior, é uma parte bem específica, assim, desse método. E aqui tem mais uma atividade também de recitação, só que dessa vez com o Evangelho de Lucas. É, bom, daqui, como eu disse a vocês, né, nos recursos a gente tem o texto da poesia. Aqui é um recurso mnemônico, né, para que a gente consiga memorizar. Eu diria que, assim, nos primeiros dias, para as crianças que leem, é interessante que você coloque isso daqui colado, né, na parede, né, fixado em algum quadro aí, e eles vão lendo. E aí, depois, com o tempo, eles já conseguem fazer apenas com as iniciais, até que depois eles consigam recitar sem ver as iniciais também. Passo a passo de como fazer esse trabalho com as iniciais está numa sequência de vídeos que estão no nosso destaque lá no Instagram, que tem o link aqui no material mesmo. Não precisa se preocupar, não tem que aprender nada agora. Cada lição diz exatamente o que você tem que fazer, tá bom? Não se preocupe. Que é uma outra versão para salas de aula. Bom, a mesma coisa também é feita com o versículo bíblico para ajudar a memorizar. E aqui tem o conto, como eu disse para vocês, né, que a gente coloca aqui os materiais nos recursos. E também, por isso que é interessante também a gente imprimir, para poder mostrar algumas imagens, né? Então, olha, lá na lição 2 mencionou a palavra estufa. Talvez a criança não saiba o que significa estufa, então a gente pode mostrar para ela essa imagem. Extrema cadente, tem sempre aqui algumas imagens já separadas previamente. Muito bem, então agora vamos para ciências, né? Então, aqui em ciências, a gente já encontra uma lista de materiais necessários. Por quê? Porque tem algumas coisas que a gente vai precisar para as aulas de ciências que não estão aqui dentro desse PDF necessariamente.
Então, por exemplo, né, na lição 1, a gente vai precisar de um livro digital. A gente vai clicar aqui para poder acessar, né, que livro que é esse aqui. Carregando. Isso é uma tradução que a gente fez de um livro em inglês que não está disponível ainda em português, que é o It's Snowing, está nevando. Então, esse material aqui não pode ser comercializado, né? A gente fez uma tradução de uso interno, só para vocês mesmo poderem aplicar com as crianças. Porque ao longo dessas lições de ciências, a gente vai falar sobre o fenômeno da neve, de fato. Embora não venha a nevar no Brasil, é interessante, né, que muito da nossa decoração natalina é influenciada pelo hemisfério norte. Então, é interessante de aproveitar esse momento com as crianças para conversar sobre a formação da neve, né? Então, aqui, ó, na lição 3, a gente sugere que você adquira uma tuia holandesa, né? Que é aquelas arvorezinhas de Natal naturais, sabe? Porque a gente vai acompanhar também, vai estudá-la, vai observá-la. E até por isso também que a gente queria soltar esse material para vocês logo, para que vocês conseguissem providenciar isso antes do 30 de novembro, né? Como eu disse, a maior parte das coisas estão aqui dentro mesmo, mas a gente sugere, né, que se não tem um pinheiro aí perto da sua casa, dependendo da região que você more, você faça um esforcinho aí para ter uma pequena tuia, até para decorar a casa, para as crianças terem contato, é interessante. Então veja que você não precisa inventar nada. Está tudo aqui nessa primeira aula que a gente já inicia aqui o trabalho com a neve, já tem, né, toda a preparação, leitura e a narração, quais são as páginas que você vai ler nessa lição, né, o que mais que a gente vai fazer, enfim. E aí segue aqui, assim como a gente viu lá, né? Depois vocês podem ver com detalhe cada parte, só para que não fique também muito extenso aqui essa nossa aula, mas a gente tem aqui nos recursos todas as imagens, né, que se remetem ao vocabulário que foi apresentado, como cuidar da sua tuia holandesa, enfim. Então, isso aqui é a parte de ciências. Depois a gente tem também geografia. Mais uma vez, temos o link aqui para o nosso audiolivro, nesse caso está no YouTube, que é um material que fala sobre uma tradição de Natal na Suécia, e que está relacionada a uma mártir cristã, que é Luzia. E eles fazem uma festa muito bonita lá. A Suécia é um país de tradição luterana, né? Então eles têm uma festividade assim, relacionada com Santa Luzia, mas mesmo que a sua família seja evangélica, né? Às vezes você pode pensar assim, poxa, mas a gente não, não reza, né, aos santos, a gente não pede intercessão dos santos, a gente vai ficar falando de santo, como é que é isso, né? Na verdade, essas lições elas foram pensadas para um contexto cultural mesmo da geografia, né? Então a gente vai ver como que algumas pessoas ao redor do mundo celebram essas festividades de dezembro. Então não vai ter nada assim doutrinal ensinando aqui. É mais assim, olha, como que esse povo aqui celebra, né? Eles fazem assim e por quê, né? E aí tem toda a questão de que lá fica muito escuro. Lá tem aquele fenômeno, né, de que tem determinada época do ano que só tem 3 horas de sol. Então, eles fazem toda uma celebração da luz. É muito bonito. Tem algum material também que a gente sugere de vídeos, assim, do pessoal cantando lá na Suécia. É bem bonito. Então, a gente conversa sobre aspectos da geografia a partir disso. Então, a gente vai ver a festividade, vai ver por que é tão escuro lá, por que aqui a gente tem tanta claridade, na Suécia é tão escuro nessa época do ano. E a partir dessa leitura do audiolivro. Bom, o que mais? Deixa eu ver aqui, dar uma aceleradinha. Claro, né? Tem a sugestão também de fazer o lussekatter, que são os pãezinhos que eles fazem lá na Suécia. É interessante que é um pãozinho de açafrão, que ele tem essas duas passas aqui. E a gente sabe que no martírio, né, de Santa Luzia, ela teve seus olhos retirados, né?
Quando eles fazem essa uma espécie de homenagem, assim, eles põem os olhinhos ali de Santa Luzia com as passas. Aí tem, olha aqui, os pãezinhos. Eles têm essa tradição da filha mais velha da família colocar uma coroa de velas assim na cabeça. Claro que hoje em dia é de LED, né? É mais fácil. Na época devia ser mais complicado. Enfim, tem o mapa mundi, que a gente indica o uso aqui. Dá até vontade de comer, né? Ano passado a Juliana fez e me deu. Juliana, se você estiver ouvindo, faça de novo. Bom, e a parte também que é minha queridinha, assim, é a parte de estudo bíblico, em que a gente vai ver mapas, né, tem um mapa aqui de Jerusalém, enfim, é bem interessante esse aspecto também de realmente concretizar, né? Então, aqui intercala uma leitura do Antigo, na verdade, sim, do Novo Testamento, com uma do Antigo, em que a gente está falando também sobre Isaías, né, sobre as profecias. É bem bonito. Tem uns momentos aqui sugeridos, né, para ajudar as crianças a fazerem também uma Lexio Divina, né, um momento de meditação, a partir da leitura repetida de alguns trechos da Escritura. Mas depois vocês podem ver isso com mais calma, né? Aqui tem a questão dos mapas que eu tinha mencionado para vocês. E o nosso objetivo é que, né, ao fim dessas lições, as crianças sejam capazes ali de desenhar por conta própria, né? Onde fica o Mar da Galileia, o fato de que ele se conecta, né, através do Rio Jordão ao Mar Morto. Enfim. E aqui são os textos que serão lidos, né? Tem aqui o Evangelho de Lucas, mais Lucas. Tinha que ser Lucas, né, gente, na época do Natal. E os trechos de Isaías estão na própria lição, que são trechos mais breves. E aqui a apreciação artística musical, em que a gente vai apreciar algumas pinturas e ouvir composições, né? O pintor que foi selecionado foi o Anton Rafael Mengs. E vamos acompanhar aqui algumas composições. Na verdade, é uma composição só, né? Que é o Messias de Handel, mas a gente vai ouvir duas partes diferentes do Messias de Handel com as crianças. Bom, mas eu queria só dar uma passada geral aqui para que vocês entendessem, né, como que se estrutura o material. No fundo, basicamente, o que a gente vai precisar é imprimir, né? Uma coisa ou outra a gente sugere que vocês fixem na parede, né, como a poesia, a própria pintura da apreciação artística, né, que no primeiro momento vai ser essa aqui a gente sugere também que ela aparece numa outra lição, que é o Sonho de São José, enfim. E depois a parte de aquarela. Só um aviso, né? Interessante, a gente, quando fez esse material, a gente fez considerando, né, que muitos dos nossos alunos aqui na academia são católicos, outros são protestantes, e a gente tentou fazer um material que fosse, que promovesse essa unidade dos cristãos, né? Então não tem nada que gere qualquer conflito, assim, né? A gente foi feito a partir daquilo que nos une. O que mais? Aqui os materiais de aquarela, né? E o nosso objetivo aqui também é fazer algumas atividades manuais com eles, dentro desse espírito de evitar a mesmice, né? Também não vamos ficar só lendo e narrando, vamos também colocar as mãos na massa. E esse é o nosso material, que a gente pede também, né, para vocês, ele é gratuito, mas a gente gostaria muito de ver, né, o que vocês andam aprontando aí depois que vocês começarem a aplicar o material, colocar em prática as atividades. Então, a gente pede que vocês compartilhem com a gente, marquem lá a academia no Instagram. Como eu disse, eu vou colocar o link para vocês baixarem lá. E vocês notaram que a gente tem um grupo, né, que é um grupo silencioso, porque só os administradores podem postar lá no WhatsApp. A gente vai criar um segundo grupo que funcione assim como uma espécie de comunidade para vocês, para que vocês possam trocar experiências, sabe? Então, assim, quem quiser entra nesse segundo grupo,
Quem não quiser, fica só nos dos avisos, né? Aqueles mais essenciais para nossa comunicação aí. Mas aí, nesse segundo, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode me perguntar, pode perguntar para outros professores da academia que vão estar no grupo também. A gente pode ajudar vocês, né? Caso tenham alguma dificuldade, né, de como aplicar. Ou também para trocar experiência, mandar foto, né? Enfim, criar realmente esse sentimento de várias pessoas juntas aplicando o mesmo material. E além disso, através desses grupos também, que a gente vai enviar recursos complementares. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, se você não conhece a biografia da Charles Mason, vou mandar um vídeo lá para você se familiarizar. Ou vocês viram que eu citei hoje narração. Se você nunca ouviu falar sobre isso, é uma parte muito central do método. Como que eu faço isso? A gente tem um podcast que a gente gravou agora, né? Semana passada, só sobre isso. Então, a gente vai linkar para você também esses recursos gratuitos que podem te ajudar. Então, além de ser um momento de trazer essa contemplação, né, do Natal na sua família, é um momento de você se formar também, de você aprender como dar aula, sabe? Seguindo ali o planejamento que foi produzido para esse material. E claro, né, como eu disse para vocês, a gente tem essa coleção do Tesouro Mês. Se você gostou do que viu até aqui e pensa, né, poxa, seria muito legal se isso pudesse ser para o ano todo, né? Se eu nunca mais tivesse que pensar em planejamento, já tivesse lá tudo certinho que eu tenho que fazer, história, geografia, inglês, ciências e tal. Então a gente tem essa coleção que atende justamente essa faixa etária, 6 a 9 anos, e a gente vai ter um desconto bem legal agora na Green Friday, né, que é como a gente chama a nossa Black Friday na Academia DD. E vai ter condições especiais para vocês também, que baixaram o Festivitas 6, que estão ali dentro do nosso grupo, porque no fundo a gente quer que vocês conheçam essa grande riqueza, né, dessa coleção através desse material que a gente disponibiliza gratuitamente. E é isso. Muito obrigada por terem acompanhado a gente até aqui. Eu desejo que esse tempo, né, de preparação para o Natal seja muito frutuoso. E eu agradeço a confiança, né, por vocês nos deixarem fazer parte do advento de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada.